Estamos aqui hoje com o Pedro Rocha Vieira, cofundador e CEO da BTI. O meu nome é Fred Canticastro e bem-vindos a mais um Let's Talk. Antes de entrarmos a fundo neste episódio, eu quero que saibas que este episódio é patrocinado pelo Grupo Pior. Ora, o Grupo Pior, eu mal conheci o Grupo Pior, tornei-me imediatamente cliente do grupo e por um motivo. Porque este grupo ajuda-te a estares focado naquilo que é realmente importante no teu negócio. Porque se geres um negócio ou se geres a divisão de um negócio, sabes perfeitamente que existem um conjunto de atividades que são essenciais, em que tu deves estar focado, em que deves investir o teu tempo. Mas existem outras atividades que também são importantes, algumas até obrigatórias, como segurança no trabalho ou contabilidade, mas que não é aí que tu deves investir o teu tempo e que aquilo que deves fazer é delegar isso a profissionais de qualidade que são especializados nessas áreas. E é por isso, é isto que me apaixona no grupo, sinceramente, porque este grupo tem 9 empresas diferentes, cada uma dessas empresas é especializada num serviço que a tua empresa certamente precisa, por ser importante ou obrigatório, mas que não é chave no teu negócio, mas tem que lá estar, e cada uma destas 9 empresas é especializada nisso e ajuda-te a garantir que tu vais estar focado naquilo que é realmente essencial no teu negócio. Eu utilizo isto nas minhas 2 empresas e, sinceramente, acho que se utilizares, vais ficar surpreendido pela quantidade de tempo e de foco que, de facto, nos é poupado. E é isto, espero que gostes do episódio. Até já! Bem, eu pessoalmente acredito mesmo que existe para todos nós um próximo nível da nossa vida e a minha missão de vida tem sido vir a descobrir quais é que são as pessoas que já lá chegaram, as pessoas que são mais felizes, as pessoas que são mais bem-sucedidas, para poder desconstruir como é que elas pensam, como é que elas operam, quais é que são as estratégias, o mindset, os rituais e poder implementar na minha própria vida. E agora a minha missão de vida tem sido partilhar não só para mim, mas com pessoas que estejam interessadas, aquilo que eu chamo de seekers, pessoas que estão interessadas em levar a sua vida ao próximo nível. Faço em seminários a nível com pessoas, faço em talks em empresas e com um conteúdo como o Let's Talk, que o nosso propósito aqui neste conteúdo é mesmo entrevistar a pessoas fantásticas, pessoas que estejam no topo da carreira e que não começaram aí para perceber como é que elas pensam, o que é que as faz terem chegado aí. Temos aqui hoje um convidado fantástico onde vamos falar de tópicos super interessantes. Temos aqui o Pedro. Pedro, muito prazer, obrigado por estares aqui. Conta-me, eu gostava de perceber, tu hoje em dia és CEO de uma empresa super inovadora, da BTI, vocês têm uma história fantástica, mas eu até gostava de se calhar voltar um bocadinho mais atrás. Como é que começou a tua jornada? Conta-me coisas. Sim. É um prazer estar aqui. Sim. Obrigado, Fred. Grande fã também teu. Acho que o que estás a fazer é uma coisa fantástica, estar aqui a puxar pelas pessoas. Agradeço muito. E dar pistas. Eu acho que não há receitas para a vida, não é? E portanto é ótimo a pessoa ir buscar ingredientes. Eu gosto muito da ideia de a vida é um buffet, uma pessoa tem que provar várias coisas e depois cada um vai combinando aquilo num caminho e numa receita faz sentido para si. Para mim, a BTI, nós trabalhamos essencialmente com apoiar empreendedores a crescer, a criar ecossistemas de empreendedorismo e de inovação e cada vez mais a promover a inovação colaborativa como uma forma de fazer com que as empresas, com que o mundo consiga inovar. Não é? Eu acredito muito que os desafios do mundo, cada vez mais, num mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais complexo, só podem ser resolvidos se nós conseguimos, de uma forma em conjunto, de uma forma colaborativa, inovar em conjunto. Mas como é que isto começou para mim? Eu acho que talvez, eu penso muito em sistemas e sempre considero-me um bocado um arquiteto ou um desenhador de ecossistemas mesmo. E porque acredito muito que para se criar mudança, principalmente criar mudança a nível social, é preciso perceber como é que as coisas funcionam de uma forma macro e depois, ao mesmo tempo, fazer a ligação, trazer do macro para o micro e como é que consegues, através de ingredientes, através de metodologias, através de atitudes, através de crenças, através de redes, como é que tu consegues mobilizar e criar nova realidade. Criar nova realidade não é tão fácil quanto parece. Não é? Às vezes parece que há um sistema qualquer, temos uma matriz, que isto tudo está pré-programado, mas não está. Nós podemos interferir sobre a realidade, podemos influenciar a realidade se nós conseguimos juntar os ingredientes certos e ter uma atividade constante e com uma certa visão e com uma certa consistência. Em termos de pensar macro, eu acho que tive uma sorte enorme de que os meus pais, o meu pai é militar, mas teve vida meio político e isso fez com que a minha infância foi muito viajar. Nunca ficava mais de 4 anos em lado nenhum. Nasci, passado um pouco fui para a Bélgica, depois na Bélgica vim para cá, depois fui para Lisboa, depois fui para os Açores, estive em Macau. Portanto, conheci o mundo, precisamente ter conhecido a Ásia, conheci o mundo, que hoje em dia, eu tenho 42 anos, hoje em dia para
para a geração É mais fácil. Z agora, toda a Sim. gente viaja imenso, mas isto era antes dos low costs e antes da globalização, portanto não era tão normal. E portanto este mundo e o facto de eu ter vivido junto do meu pai, que o meu pai foi um político, uma pessoa, foi o governador de Macau, foi ministro da República nos Açores, foi chefe de Estado-Maior do Exército, foi o engenheiro depois do 25 de Abril, foi o número 2 da Revolução do 25 de Novembro, foi uma pessoa sempre que operou dentro das grandes, em grandes temáticas, foi responsável por momentos importantes da história, não é? A transição, o fim do Império. E tu lembras desses momentos? Eu lembro-me e partilhei, não é? Lembro-me bem, lembro da transição, lembro o que é que foi Macau e também estive nos Açores na altura que era as coisas de independência. Na Bélgica o meu pai estava na NATO, portanto foi representante de Portugal na NATO. E portanto isso faz com que tu, sem querer, acabas por estar muito exposto a um pensamento macro e como é que as coisas estão todas interligadas. E eu sou uma pessoa que também aprendo muito por viajar, aprendo muito por experimentar as coisas e estar exposto desde cedo a isso deu-me uma visão bastante abrangente. Por isso, quando eu voltei para... Eu até pensei aos 18 ir para... Porque em Macau as pessoas todas iam para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra estudar, mas eu senti que... Então tu estavas em Macau até aos 18 anos? Sim, okay. e quando senti que queria vir para Portugal, porque já não tinha raízes, e gostava de criar qualquer coisa. E quando cheguei não sabia muito bem, eu sempre fui uma pessoa que também, exatamente por esta ideia mais eu sempre fui um insatisfeito, não é? Eu acho que os empreendedores e quando eu sou engenheiro de ecossistemas, quando és empreendedor, quando queres ser um change maker, é porque estás inconformado com a realidade. E então, de certa forma, às vezes é um bocado difícil de perceber para onde é que tu vais, tu questionas tudo. Eu sempre fui um aluno médio, o meu pai se estressava imenso comigo, eu estava sempre a pôr, mas porquê? E quase todas as coisas onde eu estudei, aquilo fazia-me um bocado de confusão, mas depois acabei por estudar gestão, que é uma coisa bastante abrangente, mas mesmo em gestão, a economia, quando tu estudas sempre aqueles modelos com os ceteris paribus, não é? Há sempre uma coisa que não muda, claro. Tu modelas a realidade, mas aquilo não fazia muito sentido, porque eu sempre via os sistemas complexos e com montes de coisas, a maior parte dos ingredientes ou das dimensões de um sistema complexo estão todas em movimento. Não dá para tu isolares e para parares a realidade. Portanto, isso é uma coisa que me sempre fez alguma confusão. E acho que foi quando acabei o curso de gestão, que não fui grande aluno, na altura eu só fazia, por exemplo, gostei muito da multidisciplinaridade, portanto, depois fazia coisas de cultura, fui diretor da Associação de Estudantes, depois conheci o Padre Tolentino, que foi uma pessoa que influenciou imenso a minha vida, fui muito para a religião, depois trabalhei muito, fiz muitas coisas de cultura, depois comecei a fazer cadeiras de filosofia, porque depois tentei criar um curso, na altura não me deixavam, um curso que era um misto de gestão cultural, de filosofia, com cinema. Então, mas espera, eu tenho já tenho várias perguntas a fazer. Mas só para dizer o final, que assim, quando eu saí do final do curso, eu senti, eu sou um misfit. Todas as pessoas queriam ir para a banca de investimento, ou iam para as multinacionais, ou iam para a consultoria, e eu lá fui. Depois fiz o Erasmus em Viena e depois estudei em Londres, na London School of Economics, fui para a banca, mas eu sentia-me que eu era um misfit e então sempre vi que tinha que fazer o meu caminho por mim próprio, por ser um empreendedor e para dedicar a minha vida a criar aquilo que eu imaginava que devia ser a realidade. E eu fiz isso em vários momentos, que eu depois trabalhei em banca de investimentos. Mas deixa, antes de entrarmos aí, Sim. Só que já vais embalado, mas tenho várias perguntas a fazer. A primeira é, há 3 coisas que eu gostava de perceber melhor. Uma é a tua necessidade, já se calhar desde muito cedo, de fazer mudança. Ou seja, estavas a falar de sermos insatisfeitos, empreendedores, porque existe uma visão que tens para o mundo que ainda não existe, o mundo não está configurado como tu achas que pode estar, está quase que subótimo, não está maximizado o seu potencial, mas a maior parte das pessoas não opera assim, a maior parte das pessoas não tem uma visão para o planeta, ou para a sua cidade, ou para qualquer ecossistema, qualquer sistema, e depois vai ativamente lutar para fazer... Isso sempre nasceu contigo? Ou isso nasceu contigo? Quando é que tu... Ou seja, fala-me disso em ti. De onde é que vem essa vontade, essa necessidade de fazer mudança?
Vem do teu pai e tens um contexto mais macroeconómico e macrosocial? De onde é que vem? Sim, diria que sim. E quando tu também estás exposto a um pai que é político, de certa forma tu vês também a influência que tens no desenho da sociedade, das regras do jurídico, das políticas económicas, nas relações, tudo isso. Percebes que de certa forma, há ali uma capacidade de se influenciar. E estás nos bastidores dessa realidade cedo. Okay. Às vezes a maior parte das pessoas olha e vê como as coisas acontecerem, nunca se percebem muito bem o que é que está por trás. Eu, como percebi mais ou menos o que é que estava por trás desde cedo, desmistifiquei um bocado a certas coisas e também tive acesso a várias coisas que são fantásticas, muito cedo, e isso fez com que eu nunca quis criar a minha vida por uma lógica de carreira para ter um carro bom, uma grande casa, ou o que seja. Apaixonei-me logo mais por poder influenciar uma realidade. E porquê que isso é importante para ti? Depois também acho que também tem um lado, sempre sou muito sensível, sempre fui um bocado sensível, até agora fala-se muito das igualdades, dos géneros, essas coisas todas. Eu acho que todos nós somos feminino e masculino. Eu sou muito feminino nesse sentido, e acho que agora, nesta era do aquário, whatever, essas coisas todas, nós estamos a entrar numa era que o lado feminino, o lado emocional é bastante importante. Claro. Eu acho que é muito interessante também colocares isso na forma como se gera e na forma como é um modelo muito mais colaborativo, em vez de ser predador e competitivo. Eu sempre tive um espírito meio romântico das coisas. Eu lembro que estava nos Açores e crescia à frente ao mar, então ficava a olhar para o infinito e a pensar e tudo aquilo. Tive uma certa comunhão com essa natureza e com uma lógica do todo, que eu acho que depois trouxe isso com o ingrediente da política, o ingredientes de viajar e das culturas diferentes. Quando tu vives, por exemplo, em Macau e vês uma cultura chinesa que na altura não era nada o que era, nos últimos 20 e tal anos, 30 anos, que explodiu. Esses ingredientes todos juntos, eu acho que fez com que eu se calhar tivesse uma sensibilidade. Ganhasse essa vontade. Essa vontade de... E depois era um bocado inconformado, também tive imensas coisas. O meu pai era super duro, muito chato, sofri imenso. Depois, quando eres filho de uma pessoa importante, tens sempre imensas dúvidas sobre ti próprio, porque as pessoas acham que és o filho de tudo o que tu fazes, às vezes não tens um bocado de valor, sentes que não tens muito valor por ti próprio, e portanto isso também depois faz com que eu me questionasse sempre, ou seja, nunca fiquei, quando não estás, é bom às vezes ter essas inseguranças e quando tens referências muito grandes, porque faz com que tu estejas, quer dizer, podes sucumbir, e tive momentos muito duros, mas ao mesmo tempo tu também tens um drive para te excederes a ti próprio, it's never enough, tens de estar sempre insatisfeito, sempre a querer mais. E como eu percebi que o mais não era dinheiro e poder, mas era impacto, eu sempre tentei seguir por isso. Durante algum tempo, com estas misturas todas, tive alguma dificuldade em às vezes me organizar, e como também não fui muito bom aluno e não encontrava muito bem o que é que eu queria, e acho que ali eu estava em banca de investimento e um dos momentos, uma namorada austríaca que tinha conhecido, e depois de repente decidi viajar, disse assim, olha, vou viajar à volta do mundo sozinho, 1 ano ou 2, vendi tudo. Tinhas que idade? Tinha 24 anos, não, 26 anos, ou assim, 26 anos, e decidi viajar. E eu acho que isso foi interessante porque quando eu viajei pus em causa tudo assim, olha, não quero este mundo, não quero esta realidade que estavam a sentir a pressão para eu fazer, quero pensar o que é que eu sou. E não sabia bem o que é que era, mas vou pensar. Há pessoas que têm logo esta clareza. Então fui viajar, essa viagem foi bastante importante, e não só a viagem, mas o antes de viajar, quando tu confrontas a tua família, os teus amigos, a dizer, I want to get out of the matrix, né? Não estou feliz com isto e vou viajar. Esse foi talvez um momento de viragem, e depois também tive E fala-me só aí de uma coisa que é questionar. Tu falaste-me que questionar sempre foi importante para ti. E se questionar foi importante para ti, sendo uma pessoa que pensa em sistemas, certamente já questionaste tópicos mais profundos da vida, da existência em si. E estavas há bocado a falar que um padre foi uma influência importante para ti também. E gostava de perceber, talvez não, mas gostava de perceber de que forma é que estes dois assuntos se ligaram, ou seja, de que forma é que o teu questionamento te levou a esse padre e qual é que foi o impacto que esse padre teve sobre ti. Sim, eu de certa forma, quando fui também para esta viagem, depois veio...
Eu gostava de filosofia, gostei de religião, mais uma lógica espiritual, metafísica, porque isso são as grandes questões, não é? Eu sempre também tive o que é que eu sou, não é? Como é que nós somos, o que é que nos define enquanto seres humanos, não é? Uma das coisas que mais fascina é a consciência, não é? Nós somos a nossa consciência, nós somos o nosso mindset, é aquilo que define a nossa perspectiva, porque a realidade é múltipla. A maior parte das pessoas tem uma ideia de que isto é uma lógica linear, programada, que as pessoas têm que ser o que são, mas não. E à medida que tu vais questionando e vais entrando em novos níveis de consciência, a tua percepção da realidade vai mudando, e isso vai-te mudando, e tu depois vais criando a tua própria realidade, vais desenhando e encontrando subsistemas, porque há vários mundos que tu podes estar a escolher em qualquer momento. Consegues-me clarificar, para quem não estiver a perceber a linguagem, consegues-me dar um exemplo específico disso? Ou seja, o que são novos níveis de consciência, o que são criar subsistemas dentro da realidade? Sim. Para geekarmos aqui um bocadinho. Sei lá, a maior parte das disciplinas e do conhecimento são linguagens e ferramentas para nós termos um maior conhecimento sobre a realidade. A realidade toda, não é? O que é que nós somos, a existência, se olhares para as grandes tradições, para um budismo, ou o que seja, o conceito do samadhi, é uma sublimação do eu. O nível mais elevado é um nível que o conhecimento é uma coisa muito metafísica. Mas quase todas as disciplinas, e o homem organiza-se, encontrar áreas de conhecimento compartimentalizadas, que são formas de tu conheceres a realidade. E, portanto, eu sempre experimentei muito. Quando tu vais à filosofia, vês os vários filósofos, quando vês as religiões, os vários tipos de religiões. Portanto, depois também fiz psicanálise, quando tu entras na psicanálise, todas as coisas, questionas-te a ti, tens acesso a outro tipo de ferramentas. Quando vais viajar e conheces outro tipo de culturas, a literatura, eu li brutalidades de livros de tudo, o cinema, a maior parte do que existe no mundo são ferramentas para tu interpretares a realidade. Mesmo, por exemplo, o meu percurso, portanto, eu depois fui, ainda não contei, mas quase todas as coisas que acontecem, o design, a engenharia, a parte da inovação, mesmo quando estamos a falar de empreendedorismo e de inovação, estas metodologias todas, todos utilizam ferramentas parecidas para interpretar, para desvendar, para interpretar a realidade e para construir nova realidade. E, portanto, o que eu acho que é muito interessante é tu ir experimentando certo tipo de coisas. Depois, sei lá, hoje acho que é interessante. Ainda a tua pergunta, o Padre Tolentino foi muito importante porque é uma referência. Hoje em dia é uma pessoa fantástica. Né? Não sei quem é, como é que se chama? Foi nomeado cardeal pelo Papa, é o diretor da Biblioteca do Vaticano, é uma pessoa com um conhecimento brutal, portanto, teres amigos e acho que é interessante teres estas referências. Às vezes há certas pessoas que te mudam a vida, te inspiram, que te dão-te acesso a universos interiores, através ou da palavra, ou do conhecimento, ou da sensibilidade, que são muito bonitos, não é? O que é que aprendeste com ele? O que é que dirias que foi uma coisa importante? Ou foi assim, foi no geral uma pessoa que te inspirou? Ou se houve algum conhecimento específico que te marcou? Percebes a importância da simplicidade e da surpresa, do assombro. Perceber que o chamamento mais belo que tu tens na vida é a tua capacidade de humildade, de vulnerabilidade e que não são por mais conhecimento que tu tenhas, não devemos ficar, o nosso ego gosta muito de conhecimento, não é? E nós devemos praticar uma disciplina, uma prática de humildade e da surpresa e de que sabermos apreciar a beleza de uma papoula no campo, ou de um pássaro no ar, ou de um rio, ou de coisas pequeninas, coisas simples. São essas coisas simples, se não conseguires ter essa dimensão, que acaba por ser a tua fonte. Se nós não tivermos um acesso a uma fonte primordial, algo que nos nutra verdadeiramente, e que isso, para mim, está a coligação com esta ligação de um todo mais espiritual, eu acho que nós perdemos uma dimensão muito grande daquilo que é nossa, que nos define enquanto homens, enquanto humanidade. E, portanto, o Tolentino e depois muitas outras coisas ajudou-me muito de uma forma simples, uma pessoa que tinha um conhecimento brutal, vastíssimo, a perceber como tudo se resume a essa capacidade de te deslumbrares
com pequenas coisas, e de estares na vida como um viajante, como eterno, como olhar para as coisas como a primeira vez. E essa capacidade, nós, por mais que sabemos, nós nunca ficamos convencidos demais de que a realidade é aquilo que nós pensamos. Aquilo que eu estava a falar também dos níveis de consciências é isso, é que a maior parte das pessoas prende-se muito, nós precisamos de certezas prendemos muito àquilo que sabemos. Agora, sei muito de uma coisa, sou um ótimo matemático, ou sou muito sucesso como gestor ou com outra coisa qualquer, e achamos que é essa rigidez dos nossos conhecimentos que depois acaba por nos definir, mas nós temos de ter sempre a capacidade de perceber que aquilo que sabemos é sempre quase nada, pouco, face à brutalidade que existe no mundo. E de certa forma, que estás a pensar de inovação ou de empreendedorismo e de crescimento pessoal e das coisas, acho que essa atitude na vida sempre, acho que é muito importante, porque permites-te sempre começar as novas viagens, olhares para novos desafios de uma forma despida e de uma forma fresca, de uma forma nova, sem que tenhas que deitar ao lixo o conhecimento que vais acumulando. O conhecimento que vais acumulando é super útil, mas como disse, é como um canivete suíço ou com o que seja, tu vais usando certas coisas conforme os desafios da realidade te imperam. Mas este conhecimento base de perceberes que tudo é frágil e tudo é perene. Tudo é o quê? Desculpa. Ao contrário de perene, tudo é temporário, não é? Acho que é muito importante, acho que eu gosto de colocar isso. E de certa forma, se vires muito bem os bons líderes hoje, a maior parte dos líderes são pessoas que trabalharam muito esse lado espiritual, não é? E eu... Desculpa. Continua. E o purpose, não é? Que toda a gente fala temos de ter organizações com purpose. Acho que o principal purpose, e acho que só enquanto líder tu só consegues encontrar de facto um purpose no que fazes se tu tiveres um purpose primário. E esse purpose primário eu acho que vem dessa capacidade de tu viveres os níveis de espiritualidade, de emoção e de trabalhares a tua consciência e de certa forma domares também o teu ego. Não é? Domares o teu ego, o que é que isso significa? O nosso ego quer sempre certezas, quer se alimentar a si próprio, quer se sentir bem, precisa de reforçar, precisa ser amado. Não é? Nós vivemos numa sociedade também em que a maior parte dos dias hoje em dia dos stresses, das depressões, das ansiedades e do que existe nas organizações e na sociedade que está tudo a ficar um bocadinho meio decomposto, tem a ver com a dissonância entre que existe de expectativas entre o indivíduo, o que é que eu quero, o que é que eu preciso de ego e aquilo que me falha. E depois a minha luta, enquanto o meu ego, de eu reagir para ir buscar isso. E eu acho que isso vem muito às vezes nós temos infelizmente a primeira infância, as relações a maior parte das pessoas não sabem ser pais, não é? Há muito aquele amor-prisão, não é? Nós crescemos um bocadinho em que nós portamos da forma que os nossos pais esperem que nós funcionamos, que a escola espera que nós funcionemos, ou que a empresa espera que nós funcionemos. Temos que comply com aquilo que é esperado de nós, porque quase que se isso não acontecer, nós sentimos que não vamos ser amados ou não vamos ser reconhecidos. E, portanto, o nosso ego está sempre à procura de fazer uma dança qualquer para um público imaginário, não é? Como falava o Milan Kundera, não é? Que nós estamos sempre num palco invisível para os outros, estamos sempre à procura desse amor. Domar o ego é como podes dizer, como meditação, como muitas outras coisas, é teres consciência de porque é que tu estás a sentir essas coisas e conseguires construir uma confiança e uma segurança interna que não depende do amor dos outros, da validação dos outros, mas depende de tu perceberes que o que tu estás ao serviço é algo profundamente relevante e com meaningful. Agora, é muito importante nós construirmos com os outros, não é? É na relação com os outros e é importante, por isso é que é importante ter um amor incondicional, por isso é que é importante ter, de facto, relações boas desde sempre. Se tiveres essas relações boas e tu sentires que existe, depois é muito mais fácil com que o teu ego... Mas infelizmente vivemos numa sociedade que não é tão... não é muito saudável, sim. E portanto a maior parte das coisas más que existem no mundo tem a ver com estes desequilíbrios. Não, concordo 100%, ou seja, como não há esse amor incondicional, o ego precisa de validação e então acaba por fazer coisas que necessariamente não são positivas
e vemos uma data dessas no mundo. Sim. Queria fazer aqui uma dupla pergunta. Não sei se está a ser muito vago. Não, para mim está excelente. Isto para mim está a ser uma dissertação filosófica neste momento. Adoro. A dupla questão aqui para ti, que é, estamos a falar dos vários espectros de realidade e níveis de consciência e de que existe, obviamente, uma melhor versão da realidade, ou pelo menos da forma como nós a percepcionamos, e é que nos cabe a nós, e é talvez o nosso propósito, cada um com um diferente, mas o propósito acaba por ser, de certa forma, melhorar essa realidade para nós e para todos. E a minha questão para ti é que é dupla, que é, a primeira é, quais é que tu achas que são os assuntos que, a teu ver, ou seja, imaginando a tua visão ideal para o planeta, seja utópica ou não necessariamente utópica, mas uma visão melhor para o planeta, para a condição humana ou para a condição dos seres, da existência, quais é que são os assuntos que precisam urgentemente ser trabalhados para levarmos, de facto, essa visão a esse nível? E a segunda é, como é que tu lidas com o possível, que eu não digo isto como uma certeza, mas os polos opostos entre a felicidade e o contentment, ou seja, o que o budismo fala de eu estar bem com aquilo que tenho sem ter o craving de ter algo mais, com do outro lado do espectro, mas existe uma nova realidade que eu posso criar e que ainda é melhor que esta e ter o drive para fazer isso acontecer. Ou seja, porque às vezes parece que a nossa necessidade de configurar um mundo exterior para construir uma melhor realidade está em antítese com a nossa própria paz interior. Ou seja, a primeira pergunta seria quais é que são as áreas, responde pela ordem que quiseres, quais é que são as áreas que devem ser mudadas, e a segunda é se já pensaste sobre este conflito e qual é a tua opinião sobre ele. Sim, não sei se pelas áreas ou não. Lembro uma vez que estava a falar um bocadinho o que é o denominador comum entre os grandes empreendedores. Eu perguntei isso ao David Rowan, que é da Wired. Ele disse tem más relações com os pais, não é? Então é esse sentimento é o denominador mais comum, ou seja, sentem têm más relações, é aquilo que eu estava-te a fazer, estava-te a dizer dessa dissonância do ego, porque acaba por ser uma tal dissonância, porque de certa forma tu és chamado para um caminho de consciência e de iluminação, é que se calhar apaziguas o teu ego e depois isso faz com que tu não tenhas drive para construir, porque tu aceitas, não é? Mais não aceitar, mas não é verdade, porque hoje em dia e por outro lado, parece que só tendo problemas é que tu que sentes internos, é que sentes um drive para poder resolver as coisas do mundo. Mas achas que todo esse drive é egoico? Ou seja, todo o drive humano não, eu acho que não. O grande caminho é exatamente isso, é transformar o drive de uma reação, de uma coisa, de um sistema que está em tensão e está em sofrimento, para um drive que é feito por purpose. Em termos e isso é um caminho que te vem para a autoconsciência, criação de novas narrativas, para a alteração da tua consciência e a tua capacidade de organizares em teu redor, eu gosto muito desta palavra de ecossistema, um ecossistema que te permita tu poderes ter um impacto maior no mundo. E cada vez mais, nós vivemos como o Sapiens e o Homo Deus, ele fala muito disto, não é? Que um dos maiores desafios no nosso século agora é um mundo com imensas culturas, pessoas com personalidades diferentes, subgrupos, tribos, que falam linguagens e têm interesses diferentes. Isso faz com que, às vezes, respondendo à tua pergunta, quais são os grandes desafios, eu diria que se calhar o grande desafio é conseguirmos coordenarmos, e por isso é que eu gosto muito na BTI, e eu antes também fui fundador eu fui pioneiro e a BTI na área do empreendedorismo tecnológico, mas eu antes fui com outras pessoas pioneiro na área de inovação social, e também criei inovação social em Portugal, com outra forma de influenciar, mas eu acho que tu deves criar, precisas de criar ecossistemas e tens de ter a capacidade de tal inovação colaborativa. Portanto, o grande desafio é como é que tu consegues criar metodologias, formatos e incentivos para pessoas diferentes, organizações diferentes, países diferentes, dinâmicas diferentes, que têm interesses diferentes, possam colaborar e encontrar um middle ground que permite criação de valor. Porque a criação de valor, se for sempre numa lógica sem ser win-win, há sempre uma lógica predadora de alguém dominante, e isso faz com que haja demasiados. E, portanto, esse equilíbrio, portanto, eu diria que um dos maiores desafios é isso, é como é que se consegue colocar
tantas pessoas com tantas realidades diferentes e encontrar um common ground para conseguires, de uma forma coletiva, inovar e criar novo valor. Eu acho que isso é um dos maiores desafios. Depois, tendo disso, eu acho que outra coisa que eu acho que cada um de nós deve fazer, às vezes nós temos sempre aqueles exemplos messiânicos ou desde dos Steve Jobs ou um Gandhi que mudam e têm um impacto global. Isso às vezes faz com que nós tenhamos um bocado de medo de ser o que é que seja, não é? Às vezes o que eu acho que é importante também é tu perceberes quem é que tu és, o que é que eu posso ser, o que é que eu fui, que ferramentas é que eu tenho e que personalidade e que interesses que eu tenho e qual é o papel que eu posso ter agora e não precisa ser para sempre, porque nós vamos mudando, por fases, e portanto eu gosto muito daquela matriz, todos os japoneses também têm, aquela ideia, sim, portanto tens que encontrar o que é que está aqui no meio, não é? Que vai muito daquilo que são as coisas que te motivam, aquilo que é as competências que tens, aquilo que são os desafios que precisam ser resolvidos e portanto encontrar esse centro, não é? Onde é que tu podes, como é que tu podes fazer coisas que têm impacto, que criam dinheiro, que são alavancadas em competências tuas e coisas que tu podes excel, mas que também vão em contra de coisas daquilo que te fazem felizes e coisas que te inspiram, que te motiva. Todos nós temos que encontrar, e normalmente a realidade, o nosso objetivo é triangulação, não é? As respostas não estão nos vértices, está nesse espaço intermédio. Oi, fala-me disso, eu nunca ouvi esse conceito. Se tu pensares, não é? Porque tu, às vezes, as pessoas, como eu percebo o que é que eu gosto, percebo o que é que sou bom, eu percebo o que é que faz dinheiro, mas às vezes não consegues, mas a interseção disso é que é o teu eu, ou o teu propósito, aquilo que tu vais ser, aquilo que tu deves ser, este espaço intermédio. E esse espaço intermédio para chegares lá é um caminho complexo. Mas é a capacidade disto descobrindo aos poucos, experimentando, falando com pessoas, estando disposto também à parte de realidades possíveis. Tu deves tentar conhecer pessoas, viajar, fazer estágios, almoçar com quem quiseres, perceber realidades diferentes, porque esses hackingzinhos são, para mim, a forma de tu ires podendo validar aquilo que são os teus pressupostos do que é que quiseres chamar, e portanto, e tu vais fazer isso fazendo, mas o tempo é curto, não é? Se tu tiveres que esperar 10 anos de carreira sempre para perceber o que é que tu queres ser, estás tramado, não é? Passa a vida e depois não te encontras. Portanto, acho que em certas fases da vida, principalmente no início, uma pessoa tem que experimentar muito e ir formulando hipóteses daquilo que nós achamos que queremos ser. Temos essa capacidade, não ter medo de agarrar aquilo que são de sair daquilo que é as profissões e os arquétipos que a maior parte que nós crescemos a ouvir, tens de ser isto, tens de ser aquilo, ou é aquilo, mas pensar coisas novas. Hoje em dia há profissões e há funções completamente diferentes, como tu, se agora estás a fazer isto, sei lá o que é isto. Sim. Eu também estou... E nunca ninguém me disse que isto era possível, ou que era uma coisa. Exatamente. Sim. Eu também fui criando e o que é que eu sou? Que uma organização cria sistemas, vende processos, põe as pessoas a colaborar, não. Quando comecei a fazer isto, as pessoas diziam, és maluco, o que é isso? Não percebo nada disso, super esotérico. Eu ainda falo um bocado, hoje estou a ser um bocadinho mais esotérico, mas ainda bem, em vez de ser coisas muito pragmáticas. Portanto, eu acho que o maior desafio é esta questão mais colaborativa e é cada um de nós ser capaz de ir fazer essa triangulação de uma forma iterativa para encontrar o seu propósito. Não estarmos muito presos às coisas messiânicas em que todos temos que ser capazes de transformar o mundo nas coisas mais importantes e sermos todos fantásticos, mas não, nós somos peças dentro de sistemas maiores e cada um tem uma função a cumprir e cada vez mais também a nossa função é cumprida pelas pessoas que tu és capaz de trazer à tua volta e pela capacidade de mobilizar a mata de pessoas e de organizações em torno de sonhos, em torno das ideias, em torno dos novos conceitos. Então essa capacidade de tu imaginares, mas às vezes quando estás ao princípio a imaginar aquilo a maior parte das pessoas, eu tenho facilidade de fazer isso, eu tenho uma perspectiva, sou mais visionário, mas a capacidade de como é que tu consegues materializar essa visão e torná-la numa narrativa que possa ser mais fácil para tu conseguires caminhar até lá e para trazer outras pessoas para caminhar até lá. E eu acho que esse é o percurso, eu acho que isso é super importante. Depois, sei lá, agora, há imensos desafios em todo lado e é o que eu disse, e cada vez que tu mudas a consciência ou ganhas um conhecimento novo, entras numa sub-realidade e tu percebes que há milhões de pessoas diferentes a fazer coisas fantásticas e às vezes a pessoa não parece que isto é tudo tão complexo, tanta informação, mas cada caminho que uma pessoa decidir fazer vai encontrar
montes de gente a fazer, montes de recursos, montes de informação super interessante, imenso sentido. E, portanto, e depois, quanto mais, voltando atrás, quanto mais experiências e caminhos, depois também trazes eu, por exemplo, ter trabalhado em banca, ter viajado, ter trabalhado na área social, ter trabalhado agora em capital risco, ter gostado da cultura, da filosofia, muitas vezes para fazeres inovação ou para criares novas coisas que te fazem sentido ou que podem trazer valor para a sociedade, vem da interseção desses ingredientes todos. Portanto, eu gosto muito desse conceito que o sentido está na interseção de realidades. A realidade nova faz-se da interseção de realidades antigas e dessa capacidade de saberes, conseguires olhar com uma perspectiva nova sobre as coisas e a capacidade de não teres medo de acreditares, teres alguma fé na visualização de uma coisa que é um bocadinho vaga e vazia e abstrata e ires gradualmente trazendo para algo concreto. E depois testares essas hipóteses através de práticas, de experiências concretas, mas também através de conversas com essas pessoas. Eu, quando comecei a fazer o projeto de inovação social ou quando comecei a fazer a BTI, eu falei com centenas e centenas e centenas de pessoas. Eu explodi o meu LinkedIn todos os dias e almoçar com algumas pessoas, com cafés, porque fui percebendo o que é que faz sentido nessas constantes interações com uma mata de pessoas. E porque ao princípio tens uma ideia, mas não sabes lá o que é que vai acontecer a seguir. Então essas interações fizeram-te iterar um bocado o processo, iterar a visão e ir descobrindo. Tu disseste uma coisa que me fez lembrar, a primeira vez que eu vi o CEO da Renova, que vamos entrevistar amanhã, ele viu a falar numa conferência qualquer, acho da Marketeer, e ele disse que existir é interferir. O pensamento dele fez que existir é interferir. E isso cria uma ressonância agora com aquilo que estavas a dizer, de que, de facto, há uma visão messiânica que todos nós vemos, e vês um Mark Zuckerberg, vês um Gandhi no passado, vês pessoas que estão um Elon Musk, ou seja, que são quase que os exemplos dos empreendedores agora, que têm essa capacidade, esse papel de mudar as coisas a uma escala planetária, mas ao final do dia, aquilo que tu estavas a dizer, tipo, se tu conseguires influenciar um conjunto de pessoas à tua volta, nem que seja uma, tu já estás, de certa forma, a interferir e o teu propósito pode estar aí. Não precisa de estar nessa escala global. Não. E diz. E essa escala global, esses benchmarks tão grandes, são mobilizadores muitas vezes, para a maior parte das pessoas. Portanto, tu perceberes que podes interferir e influenciar a realidade mais próxima de ti e o que importa é dares esse passo, é te expores e não estares sempre bloqueado pela pressão de um exemplo demasiado forte, grande, é que permite isto construir. Por isso é que é importante também, na BTI, nós no início criámos esta questão dos peers. É muito mais importante os programas de aceleração, ou todas estas metodologias de empreendedores. E a BTI até começou com duas coisas, que era um BT Incubator, que era uma ideia de um espaço de colaboração e inovação, e o BT Entrepreneurs, que era uma comunidade de peers para apoiarem-se entre próprios. Depois fundiu-se e criou a BTI, mas todos os primeiros programas ao início é esta questão de tu criares pares. Quando crias pares, vês exemplos e vês pessoas como tu que fizeram e que pequenas coisas dão resultados. Como se fala, o mind like a people, tudo isso, é muito importante tu criares a tua comunidade, criares a tua tribo e estares inserido, desenhares a tua realidade e estares inserido em dinâmicas que te permitam tu ires perdendo o medo e as hesitações e percebes que é possível fazer porque este e esta pessoa fizeram. E, às vezes as pessoas ficam fanáticas com os exemplos dos Elon Musk que não fazem nada. E isso acho que é muito importante. E diz-me aí, ou seja, estamos a falar de propósito e de triangulação e que no meio é que vais descobrir. Eu falo muito da tua linguagem e por isso tu estás a falar e estão a aparecer imagens na cabeça de sistemas. A questão aqui é, eu gostava de perceber dessas tuas experiências passadas, que foste refletindo sobre elas e que foste conectando os pontos, não sei se já estás na fase final ou não, ou se já o descobriste, mas qual é que tu dirias que é o teu propósito e, através, se calhar, da BTI ou até do projeto passado que me estavas a falar, de que forma é que o tentas implementar no dia-a-dia? Esse propósito. Diz? Ou seja, a questão do teu propósito, ou seja, qual é que tu dirias que é o teu propósito enquanto indivíduo na vida, não sei se chegaste a uma frase ou algo do género, nem que seja uma coisa mais abstrata, e como é que o aplicas no dia-a-dia? Para mim foi muito essa questão de construtor de ecossistemas. Isso passa por
conseguir ter uma visão sobre o que é que a realidade pode ser, no empreendedorismo, na inovação social, formulá-la e de uma forma mais pragmática, apesar de eu não ser a pessoa mais pragmática do mundo, e depois perceberes que eu sou um enabler também de pessoas. Não é? No início, grande parte da minha função foi a capacidade de conheceres muitas pessoas e identificares o potencial de cada um deles, e identificares o potencial de colaboração e as sinergias que existem entre as pessoas, e de ligar e criar uma visão, criar uma rede, criar as sinergias e criar as metodologias práticas, porque o que é um programa de aceleração, o que é um programa de inovação aberta, o que é que são workshops, são produtos para criar ecossistemas ou para criar novas competências, para criar novas redes, relações entre as pessoas. E, portanto, eu acho que acho que tenho esse papel, que é visualizar, criar a rede, fomentar as sinergias e as colaborações, fomentar a massa crítica e de colaboração e ter uma visualização de produtização. Eu vejo o que nós fazemos são produtos de inovação colaborativa, são produtos de criação de ecossistemas e de aceleração de startups. Então, ir tangibilizando essas metodologias em processos que conseguem tornar coisas complexas e criar resultados concretos. Consegues criar resultados concretos e tornar realidades complexas pragmáticas e tangíveis. E, portanto, acho que tem sido isso o meu papel. Fiz isso, como eu disse, na área da inovação social, como disse, com o programa de inovação social. Fala-nos dessa experiência, só para sabermos o que é que fizeste. Eu, depois da minha viagem, quando voltei, isso por acaso é uma coisa que também me marcou bastante. Foi o meu melhor amigo na altura, suicidou-se. Eram com quem eu ia viajar. Antes da viagem, durante ou depois? No final da viagem eu voltei antes para isso. Era o meu melhor amigo, era uma pessoa que eu tinha uma identidade brutal. Eu, quando morreu, eu prometi quase a ele e a mim que assim, eu nunca mais vou fazer nada sem sentido. Porque ele era uma pessoa super exigente sobre a realidade, de estares a fazer coisas soulless, em que tu sabes que não estás inteiro, não estás presente lá. E portanto, eu disse assim, eu não vou fazer nada, não vou voltar para as bancas, não vou voltar para coisas em que não acredito, quero fazer qualquer coisa que eu acredito. E por acaso estava em casa, estava a pensar, eu gostava muito de cinema, estava a pensar se calhar estava-me a inscrever para o New York Film Academy, um amigo telefona-me a dizer, olha, estou aqui no Chapiteau, não queres vir juntar-te aqui, fazer o Chapiteau Rio, que é a expansão do projeto. Assim, eu sempre gostei de coisas sociais, gostei da cultura, gostava da gestão, e disse, isto pode ser interessante. Comecei, fui para lá e depois, passado um pouco, depois houve esta hipótese, o INSEAD criou o curso de empreendedorismo social em Fontainebleau, fomos nos primeira geração do curso, e a partir daí começámos a pensar, eu e o João, que era esse meu amigo, nós depois começámos a pensar o que é que podemos fazer, de facto, para mudar a forma. Inovação social tem a ver com como é que tu consegues trazer respostas para os desafios mais sociais, que pode, de uma forma diferente, que vem muito do papel não só do Estado, mas das empresas, o papel do terceiro setor, das non-profits, de empresas sociais, perceber que para me trazeres uma melhor educação, melhor saúde, assistência social, whatever, assistência a pessoas com mais carenciadas, há um leque enorme de problemas que existem na sociedade e que a resposta do Estado sozinha não funciona. E, portanto, o que nós pensamos há aqui e isto é uma coisa que, em termos de económicos, é interessante. No Reino Unido, quando nós começámos, 40% da economia está ligada, direta ou indiretamente, a questões de inovação social. Mas há pouca colaboração entre estes atores. Então, nós pedimos uma bolsa também à FLAD, fomos aos Estados Unidos, fomos ao Reino Unido, visitámos uma mata de coisas, empresas sociais, fundações, fundos de capital de risco social, fizemos
universidades, centros de investigação. Depois acabámos por fazer uma parceria com a Young Foundation, que era uma fundação britânica, que trouxemos para cá este modelo, e criámos primeiro uma coisa que chamava-se Blue, depois passou para o Programa de Inovação Social e depois fundimos com a TED, que era uma ONG que se juntava, e aquilo, o nosso objetivo era, ok, como é que nós vamos criar melhores respostas? Então começámos por fazer uma área de estudos, que mapeava quais eram as necessidades sociais no país que estavam menos unmet needs, não é? Depois percebemos, então, depois criámos uma área de eventos e de comunicação para criar mais awareness sobre estas temáticas, e depois fizemos, ok, como é que podemos melhorar as respostas? Fizemos uma área de consultoria, que fazia consultoria ao governo, a grandes empresas, ao terceiro setor. Mas era non-profit? Era non-profit, okay. Sim. Depois criámos uma área de projetos próprios, em que nós desenvolvíamos projetos no terreno, e uma terceira área que era no início, que era capital risco social, que era apoiar novos projetos. Então isso estavas a ajudar os que já fazem a fazer melhor, a criar coisas novas nossas onde não havia boas respostas e estar a fomentar aquilo que hoje em dia os Impact Hubs e tudo, nós somos os primeiros a trazer o Ashoka, a fazer os contactos com o Impact Hub, a trazer uma dessas coisas, somos consultores da Equal, da Comissão Europeia, fizemos o evento, portanto fomos os primeiros, nós, mais o IES, que também é bastante conhecido, éramos os primeiros em que criámos uma nova abordagem mais holística de profissionalização daquilo que é chamada os atores que estão na inovação social e de facto trazer uma visão completamente diferente, uma profissionalização dos atores e uma muito maior colaboração entre todos. E a verdade é que hoje em dia a inovação social é uma coisa falada e de facto Portugal mudou muito e há imensos atores relevantes. Isso foi muito importante e pronto, de certa forma fiz uma coisa parecida depois Qual é que foi a transição? Porque é que deixaste de estar neste projeto? Depois o que eu percebi foi que, de certa forma, é uma boa pergunta, o que eu senti foi que já o meu propósito não era tanto tão social, porque há um leque enorme de coisas, há coisas mais assistencialistas, e eu não era uma pessoa tão boa para estar ao serviço e senti também que muitas das organizações tinham, e dos problemas, tinham muitas interdependências e havia uma falta de capacitação de alguns dos atores. E senti também, por outro lado, que os incentivos, de certa forma, eu acredito muito que comecei a acreditar que se tu tiveres empreendedores ou todas as pessoas, empresas normais, com uma preocupação também consciente, e hoje em dia há os B Corps, os Benefits Corporations, ou seja, se houver um capitalismo consciente e a tecnologia como alavanca, e se tiveres cada vez mais pessoas empreendedoras e se tiveres também cada vez mais uma forma de fomentares a inovação, tu podes ter muito mais impacto do que como for-profit, do que a resolver os problemas do mundo, do que às vezes com os non-profits. Então percebi que havia o setor da tecnologia, do capital de risco, do empreendedorismo normal, não estava pujante e a minha linguagem, de certa forma, estava mais próxima dessa realidade do que do setor demasiado social e que a linguagem não tinha tanto a ver comigo. Lá está, as tais correções, não é? Eu senti que queria fazer qualquer coisa, queria impactar o mundo, experimentei através de um tipo de realidade e de linguagem e de atores, depois percebi que eu tinha uma função mais importante a fazer, a criar um ecossistema de empreendedorismo de base tecnológica, que cria valor em várias áreas, pode ser em tecnologia, enterprise software, jogos, o que é que seja, mas depois nós teve sempre, desde dentro do início, também uma preocupação que hoje em dia, por exemplo, se vires as áreas que a BTI está a trabalhar mais, tem serviços financeiros, mas é muito a área de energia, a área de mobilidade, dos transportes, das cidades, a área da saúde, portanto acabam por ser setores que são setores relevantes para todos nós, não é? Nós todos queremos gerir melhor o mundo, mas pronto, e acredito muito que a tecnologia e o empreendedorismo com uma lógica consciente é uma alavanca brutal para se conseguir, de facto, criar impacto no mundo. Então, quais é que para ti são os maiores desafios que existem e como é que os podemos superar? Os que tens sentido a nível disso, de criar impacto? Ou seja, de criar, pode não ser B Corp não sei se é uma coisa que já existe em Portugal, mas, ou seja, um empreendedor que pense, eu gostava de criar impacto e vejo que non-profit não é a melhor forma,
e que a melhor forma, se calhar, é fazer impacto, mas através de uma empresa. O que é que tu vês que são os maiores impedimentos neste momento e que encontras no dia-a-dia? Acho que lá está, e por isso é que uma das coisas que me apaixona mais hoje em dia, e que é uma das paixões que eu tenho, tem a ver com acelerar a transformação da consciência das pessoas. Eu acho que o maior impacto tem a ver com os níveis de consciência que as pessoas têm, não é? Portanto, para mim, e estávamos a falar da religião desde o início, não é? Há aquela golden rule, não é? Não faças aos outros aquilo que não queres fazer a ti próprio, que façam a ti mesmo, e a maior parte das religiões tem essa golden rule, que é o Namaste, ver o outro, para que o outro eu vejo a realidade que há em ti, tu vês a realidade que há em mim, portanto, esse respeito mútuo, e que se vires tudo o que se fala do win-wins e de criar valor tem a ver com isso. Portanto, basicamente, ser-se consciente é só perceber que tu não podes ter uma estratégia de terra queimada. Deves fazer coisas percebendo que para eu criar valor, para tu criares valor para ti próprio, tens que criar valor para os outros. E, portanto, simplesmente, se fizeres isso, vais fazer, e tentares trabalhar, teres uma boa relação com os teus clientes, com os teus colaboradores, com os teus fornecedores, ter uma lógica de ética simples e de simplesmente incorporar os teus valores, aquilo que tu és, e convidar as pessoas todas que estão na tua rede a serem elas próprias, porque hoje em dia às vezes ainda é um bocado a divisão do ser pessoal, individual, da esfera de casa, dos amigos, o ser empresarial. Eu acho que tens que juntar essas duas coisas e tens que tentar criar organizações e dinâmicas que sejam mais sustentáveis. É super simples. E pronto, depois em cima disso podes criar o valor, podes criar as empresas que quiseres, e acho que não deve haver tabus, porque às vezes as pessoas ficam muito, fala-se, por exemplo, indústria sexual ou o que é que seja. Não é mau, sexo é bom, as pessoas precisam. Se fizeres isso, tu podes ter uma empresa que está a atuar numa indústria que tão seja tabu como essa, com uma postura hiper correta, e seres uma organização que trabalha na área de energia ou na área da saúde e tens uma postura completamente incorreta. E portanto, eu acho que o que é importante é sempre estar grounded nessas coisas. Então, olha, e portanto, o que é preciso é acelerar essa consciência, portanto, dos líderes e das pessoas, e de conseguir isto de facto. As pessoas falam muito dos valores das organizações, é conseguires tornar os valores vivos. E a cultura é isso, a cultura é o que as pessoas fazem quando ninguém está a ver, não é? E portanto é isso, tens que criar culturas saudáveis, e isso só se cria através de confiança, de boa comunicação, de accountability, e de teres uma capacidade de comunicar e teres objetivos claros, e de commitment, as pessoas serem comprometidas umas com as outras. Eu gosto também gosto muito desta ideia de que as organizações quase devem progressivamente para ir modelos mais autogeridos, em que tu não precisas estar a dizer tudo o que é que fazer, lá está o sistema, tens que dizer, é para ali, tens que criar as regras, tens que ter boas pessoas, tens que criar bons processos, tens que ter boa comunicação e tens que ter estes valores de commitment, de accountability, tudo isso, e isso faz com que as organizações consigam, de facto, ser bastante eficazes, e de certa forma esses modelos fazem com que tu comece tudo a gerir-se, a autonivelar-se, e o sistema autorregula-se, faz com que seja cada vez mais difícil tu criares coisas que possam criar um impacto negativo nos outros. Não sei se me estou a... Sim. A minha questão, estás a falar da holacracia e sistemas... Sim, eu gosto desse tipo de coisas também. Tu implementas isso na BTI? Ou... Ainda não muito, mas um bocadinho, algumas coisas tentamos. São processos difíceis. Mas, pois, não é nada fácil. Não é nada fácil. E não tem que ser, como disse há bocado, aquela frase do a vida é como um buffet. Eu acho que para cada realidade deves ver coisas e tentar experimentar e trazer-as e usar os ingredientes que faz sentido. Porque uma das coisas também que se vê quando trabalhas com muitas empresas, inovação, as pessoas estão todas à espera de uma receita e que a receita possa ser aplicada em todo lado, chapa 5. Há processos, não é, que funcionam, mas o que serve para uma realidade não serve para outra, e portanto o que acho que é importante é expor as pessoas a certas realidades e ferramentas, e depois as organizações devem adaptar para o seu contexto as diferentes ferramentas que estão à disposição. E, por exemplo, não é preciso serem todas as organizações holocráticas num modelo super exigente como é o
Tony Hsieh? Não, sim, o Tony Hsieh é o que utilizou lá nas apps, mas o modelo do livro, do Reinventing okay. Organizations. Podes ter só ingredientes, portanto, e depois ver o que é que faz sentido dentro da tua realidade. Ok. E diz-me aqui, falaste de duas coisas giras. Falaste de que a coisa mais importante que podemos fazer pelo mundo, ou que o mundo precisa, é ajudar as pessoas a subir de nível de consciência, porque é esse baixo nível de consciência que causa a maior parte dos atritos e problemas que nós temos. Porque se olharmos para a natureza, por si só, a natureza funciona muito bem sem nós, e nós acabamos por estarmos num baixo nível de consciência, a criar um conjunto de fricções e interrupções de um sistema que funciona bem. Isto também eu já estou a pôr aqui um bocado no meu pensamento naquilo que tu estavas a dizer. Se quiseres, podemos simplificar a linguagem. Pronto, simplificando a linguagem, ou seja, elevar a consciência é fundamental. E falámos também de tabus, estavas a falar de que existem coisas que são tabus. E gostava de juntar estes dois tópicos. Ou seja, que ferramentas é que tu encontras e achas que podem ser interessantes para aumentarmos a nossa consciência? Eu gosto muito, há um livro chamado Stealing Fire que eu gosto bastante. Jamie Wheal e do Steven Kotler. Sim. E que fala deste conceito de biohacking. Não é? Eu acho que cada um, mais uma vez, cada um pode utilizar, ter as ferramentas que tem, não é? Mas o biohacking, o que ele aborda é que metodologias é que tu podes, mais uma vez, porque a vida é limitada, nem todos temos a capacidade de virar ermitas ou mestres de yoga ou experts em monges ou especialistas em ser um desportista de alta competição e, portanto, que tipo de ferramentas é que tu podes utilizar para acelerar um bocadinho essa consciência através de hackings ao teu sistema biológico, não é? E portanto, há várias coisas que tu podes fazer e que são exploradas, não é? Vou começar pelas que não são menos tabu para trabalhar noutras, não é? Desde coisas que, por exemplo, tu utilizas bastante, não é? Toda a psicologia comportamental, o trabalhar o corpo, podes fazer a dança, podes fazer coisas de biodinâmica, portanto, tudo o que são utilizar as ferramentas do corpo, podes ir para o som, tudo o que tem sound design, podes ir para a estética, para o design, para a arquitetura, o que seja. Podes acelerar por experiências de desporto mais radicais, por exemplo, veres o hyperflow que ele fala nas equipas de SWAT, nos militares, como é que tu consegues introduzir através de ambientes de radical em termos de esforço para aumentar, induzir as pessoas num fluxo. Podes trazer tecnologia, o que está a ver em termos de tecnologia para melhorar todo o corpo, biotecnologias, devices médicos, tudo o que está a ver deste augmented self que pode haver, que às vezes é um bocado tabu, porque roça questões éticas, não é? O que é que tu deves pôr, ou tudo o que tem a ver com a parte da engenharia celular e da bioengenharia celular? Sim. Algumas dessas coisas roçam o... Sim, os implantes da Neuralink, não sei. Tudo isso, há essas coisas. Depois tens o lado também da farmacologia, não é? Há pessoas que tomam muitos... Aí, entrando agora nos tabus, depois também tens meditações, claro. Uma mata de coisas que podes fazer, de desporto, tudo isso. Uma das coisas que eu, por acaso, tenho... quando era pequenino, fazia de forma mais jovem, fiz coisas diferentes por razões parvas. Mais lúdicas, mas uma das coisas que eu tenho estado a descobrir nos últimos 2 anos, 3 anos, tem a ver com as questões dos psicodélicos. Não é? E precisamente há vários tipos de psicodélicos, não é? E psicodélico até quer dizer agora esqueci o que é que significa psicodélico? Mas tem muito a ver com uma atividade, estimular e a descoberta da mente. Não é? Okay. Portanto, e existe, é interessante se vires em quase todas as tradições xamânicas e da maior parte dos povos, se fores da América Latina, se fores mesmo... a África, na Austrália. Na África, na Austrália, no Médio Oriente, mesmo os egípcios, os persas, quando se falavas do Soma e essas coisas todas, são tradições xamânicas com psicodélicos. A maior parte, isso também liga com nutrição, não é? A maior parte, agora estudos também dizem que nós não éramos, a maior parte dos nossos antepassados não eram tão carnívoros quanto isso, eram bastante mais
e algumas dessas plantas psicadélicas, como os ayahuascas, os catos de São Pedro, os peiotes, cogumelos mágicos, pronto, há vários, os Psicotrópicos? não, o psibilium. Psilocybin. Que é o componente que está nos cogumelos, que depois foi sintetizado, por acaso, pela Merck, mas que depois foi o Hoffman que criou o LSD, que já é uma coisa um bocadinho nada mais sintética, mas vem das tradições xamânicas, na maior parte das culturas, as plantas medicinais como quase plantas sagradas para ajudar as comunidades, as pessoas, a reconectar-se consigo próprio, a reconectar-se com a natureza, a reconectar-se com o sentido do divino e do espiritual, e também como um processo de ritualização iniciática, como um processo também porque são todos estes componentes também trabalham muito ao nível da inibição do ego, não é? Portanto, ficas muito mais e fomenta inébulas de serotonina, os DMTs, que são coisas que o nosso cérebro produz, precisamente na medula, agora esqueci-me do nome, pineal medula, que produz pineal gland. Sim, que produz o DMT e a serotonina são um químico super importante no processo também das sinapses e de toda a atividade neuronal e muito na regeneração também neuronal. Portanto, induzes a capacidade de ligar há partes do cérebro que normalmente não estão tão ligadas e de reduzires muito mais o teu ego e ires muito mais ao encontro do outro e de possibilidades de pensar as coisas novas. Sais muito mais dos teus frameworks mentais antigos, não é? Dos teus arquétipos e acelera-te a tua capacidade de tu pensares e tu conceberes a nova realidade de uma forma super acelerada. Sempre muito útil. E hoje em dia o que está a acontecer, depois nos anos 60 houve com os LSDs, mas foi ali um surto, mas depois foi muito ligado à contracultura do Vietnã e, portanto, a maior parte dos presentes foi remetido para uma coisa super tabu, porque foi politicamente conectado. Mas a verdade é que os estudos que existem, houve um surgimento agora nos anos 90 e agora mais recentemente das questões dos psicadélicos, e a verdade é que tem havido, começa a haver provas, há muitos centros, começa a haver muito maior credibilidade, muito mais centros, por exemplo, o próprio Champalimau já está a começar com uma coisa. Champalimau, sério? O Imperial College tem um centro de research, tens Hopkins, tens na Dinamarca, tens nos Estados Unidos, tens mata deles, portanto começa a haver research sério sobre estas questões e o impacto que isto tem por um lado mais terapêutico, precisamente depressões, ansiedades, stress pós-traumático, e tem sido muito trabalho, assim, por exemplo, há muitos casos interessantes de pessoas doentes crónicos, pessoas também em depressão profunda, pessoas com, por exemplo, veteranos de guerra e tiveram em situações complexas também, e não há nada, tenta-se tudo, quase nada funciona, e aquilo que tem funcionado melhor são estas coisas psicodélicas. E depois a outra componente tem a ver com o desenvolvimento pessoal, não é? E justamente se tu vires que estás num mundo cada vez mais acelerado, com tantas coisas, se vires, nós somos representantes na BTI da Exponential Institute, que representa a Singularity, tudo o que são as tecnologias exponenciais. Se vires as curvas da tecnologia, das coisas, a mais lenta é sempre a nossa capacidade, em termos de seres humanos, de mudar os mindsets e de mudar a nossa consciência. Nunca tinha pensado nisso. E, portanto, de certa forma, isto também é uma necessidade brutal de nós fazermos um update da nossa consciência, do nosso sistema e do nosso mindset a novas realidades. E a verdade é que os resultados que também têm vindo aí a capacidade de facto de fomentar um novo nível de consciência, novas interligações, um novo sentido de identidade, uma nova consciência sobre o que é o mundo, o que são os outros, de onde é que isto... Perceber coisas que são muito complexas, e isso faz com que haja uma redução muito grande do stress,
e da ansiedade e de uma conexão com o tal, de certa forma, com a fonte interna. E por isso eu tenho experimentado em ambientes controlados, que é o que existe hoje em dia, várias comunidades que fazem com facilitadores, pessoas experientes, muitos deles psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, outros tipos de facilitadores. Há também coisas com as tradições mais xamânicas, mas há cada vez mais um surgimento a nível mundial de vários centros para tratamento de certas conceitos clínicos e também da aceleração desta consciência através dos psicodélicos. Para mim, a ayahuasca, que vem da Amazónia, tem sido algo que me tem feito muito sentido no meu percurso pessoal e de transformação de consciência, e de certa forma acredito que também naquilo que eu estava a falar, para tu criares um mundo muito mais consciente de si próprio e consciente dos outros e capazes de criar novos modelos de colaboração, novos modelos de governança global, novos modelos de criação de valor e de conexão, porque a maior parte das vezes mesmo a solidão que estava a falar, o sentido de desligamento que existe nas sociedades, mesmo nos jovens, o crescimento que está a haver de solidão, de depressão, de problemas gravíssimos, essa desconexão do belonging brutal que existe, mesmo isso, portanto, eu acredito muito que os psicodélicos e alguns deles ajuda muito às pessoas a conseguirem estar muito mais grounded, muito mais conectadas consigo e com o outro. E eu acho que isso pode facilitar muito para que os maiores desafios que nós temos no futuro, que tem a ver com esta conciliação destas realidades todas, possa ser facilitada. Portanto, eu não estou agora a dizer que todas as pessoas devem fazê-lo, porque obviamente tem alguns riscos, mas muito menos do que as pessoas pensam, não é? O tabaco, o álcool e tudo isso. Por falar nisso, os psicodélicos são usados muito para tratar adições, e a verdade é que as pessoas que tomam depois reduzem o consumo de álcool, reduzem o consumo de açúcar, reduzem o consumo, param de fumar, começam a se alimentar muito mais, fazem muito mais desporto. Portanto, isto são coisas muito interessantes para tu ires a um nível de consciência muito alto, e depois com outras ferramentas que tu podes usar. Pode-se, para mim, eu, por exemplo, faço muito yoga, faço meditação, às vezes corro, tenho as minhas, depois às vezes também faço outras tipo de coisas. Portanto, cada um tem que utilizar as outras ferramentas para tentares trazer esse nível de consciência que tu vais atingir num pico para o dia-a-dia. E depois como é que consegues incorporar isso nas tuas relações? Para mim, enquanto gestor, por exemplo, eu tive algum stress com algumas coisas, mas estares consciente e treinar este presencing e tornares não reagires logo e tentares perceber o que é que está a acontecer na tua realidade, acho que torna-te muito melhor gestor de pessoas e de relações se tiveres essa consciência, essa presença. E para mim, a parte de muitas outras coisas, ter trabalhado através dos psicodélicos tem sido bastante útil, e acho que é algo que é preciso destigmatizar, porque há muitos tabus, e eu acho que, como eu disse há bocado, é preciso experimentar algumas coisas com cuidado, com critério, com forma assistida, com research, de uma forma integrada, mas sim. E acredito que Portugal pode ser um país pioneiro até para trabalhar esse tipo de coisas. Somos um dos países com mais depressão, com esse isolamento, com montes de tipos de ansiedades, com montes de coisas complicadas, mas ao mesmo tempo somos um país que tem sido bastante vanguardista em termos de legislação para vários tipos de coisas. E temos também, eu acho, que um ethos interessante, tentamos de atrair pessoas boas para virem para cá. Portanto, acho que é uma área interessante para explorar também nessa... Diz-me uma coisa, isto faz-me só tentando resumir aqui aquilo que tu disseste, diz-me se eu estiver a dizer alguma coisa que não esteja correta, mas isto faz-me lembrar o Einstein, que dizia que nós não conseguimos resolver os nossos problemas no mesmo nível de consciência que os criámos. Portanto, se temos um conjunto de problemas que criámos e que não conseguimos resolver, temos que fazer um step up e entrar numa nova consciência para ter uma nova perspectiva para resolver esses problemas. E de facto, no dia-a-dia, há algumas ferramentas que tu disseste, o desporto, a meditação, a nutrição, que nós podemos utilizar, mas há outras que aceleram o jogo muito mais rapidamente, como os psicodélicos, e que seja para
ou seja para um conjunto de patologias, depressão, o síndrome pós-traumático, seja para pessoas que mesmo que estejam bem querem acelerar isso. Steve Jobs, os Stings, o Elon Musk, todos esses, uma maior parte deles, dos grandes líderes, eram muito familiarizados com estas coisas e utilizavam. É uma coisa que, por exemplo, hoje em dia, eu, por exemplo, também gosto muito de certos festivais, como o Burning Man, coisas dessas onde tu vais. Já foste ao Burning Man? Sim, vi o Burning Man também, e gosto do tipo de festivais onde os chamados festivais transformacionais, em que tu estás tipicamente uma semana num sítio em que, com muito menos regras, em que tu és chamada a deixar fora desses festivais aquilo que tu és. As máscaras todas. As suas máscaras todas e a redesenhar novos tipos de perspectivas, de relações e de consciência sobre o que é que pode ser, obviamente. Pronto, e o Burning Man é um bocado o auge disso, e isso nasceu muito vindo da comunidade empreendedora de Silicon Valley. Portanto, é interessante até que grandes os hubs de criatividade, de tecnologia, têm uma relação muito forte com todo este tipo de ferramentas, porque aceleram brutalmente a criatividade, a capacidade de pensar as coisas, de fazeres. O Elon Musk que criou alguns dos seus conceitos sobre efeitos de psicodélicos. Era isso que eu te gostava de perguntar, porque há o Tim Ferriss... O Tim Ferriss é um dos maiores advocates de... Exatamente. E ele diz que a maior parte das pessoas não tem noção, porque como ainda é um assunto um pouco tabu, não é falado, e agradeço que estás a falar aqui sobre isto, porque é importante ser falado. E lá fora já é muito mais comum, cá, de certeza que há pessoas que estão a ver isto, que estão a pensar um bocado, uau, isto é uma coisa nova para mim, pelo menos. E o Tim Ferriss diz uma coisa que eu acho interessante. Ele diz que praticamente são mais raros os bilionários que ele conhece e as pessoas empreendedores de Silicon Valley que não usam do que os que usam. Ou seja, ele diz que praticamente todos eles usam microdosing de LSD uma vez por semana, que fazem uma cerimónia de ayahuasca se calhar uma vez por ano ou uma vez por trimestre. E gostava de perceber contigo aqui porque é que será que isso ainda não chegou cá, quais é que são os estigmas que existem e o que é que nós podemos fazer para os combater? Falando também, se calhar, um pouco da transformação que tu tiveste, porque a melhor forma de liderar para mim é pelo exemplo e neste caso, tu e um conjunto, se calhar, de outras pessoas que não falam em voz alta sobre isso, é pioneiro, é algo que é pioneiro, e gostava de perceber, se calhar, pelo teu exemplo e pela tua transformação, os benefícios que teve na tua vida e o que é que nós podemos fazer para tornar isto mais mainstream, porque de facto se for um hacking de consciência humana que o planeta claramente precisa, bora lá pôr isso na mass market. Tem a ver com um bocado, há paralelismos entre isto, que é uma expressão um bocado radical de uma forma de tu acelerares a tua expressão e a tua consciência, mas se eu olhar para aquilo que foi o início da BTI, e o preconceito que havia também com o ser-se empreendedor eram os tipos que não... A sério? Sim, o empreendedorismo, nós começámos em 2009, no meio da crise, a maior parte das pessoas tinham um preconceito enorme com o empreendedorismo, tinham imenso medo de arriscar. Okay. Sim, não fazia ideia. Ao início, as pessoas, nós trazemos os curiosos, os eventos, que eu estava a dizer há bocado dos peers e de criar exemplos, e isso é a forma das pessoas perderem medo e de deixarem de estar presos no tal amor egoísta, prisioneiro, que é se não fores como eu quero que tu sejas, eu não te dou o meu amor, e as pessoas ficam com medo. E como nós vimos de uma sociedade muito mais conservadora, muito mais tradicional, não estou a dizer que os valores cristãos, que não são maus, são bons, mas a Igreja, o lado menos positivo e mesmo de alguma tradição é que criou demasiadas regras e o que é suposto seres e o que é que não é suposto ser. Tem imensas regras. Muitas regras. Isso, e no passado, eu costumo dizer que a crise foi o mais importante que aconteceu até para o empreendedorismo, porque quebrou o paradigma anterior e veio dizer que os grandes empresas não são infalíveis, de que as referências, não é preciso dizer nomes, mas os grandes empresários que a pessoa achava que eram as referências não são assim tão perfeitos e de que uma vida, uma carreira dentro das grandes empresas não é assim tão segura e, portanto, tu que levas bombardeado desde pequenino, agora já não é um bocadinho diferente, mas que tens que ser o advogado, o economista,
o gestor, o engenheiro... Mas continua a ser. Continua a ser um bocadinho, começa a ser menos relevante. E, portanto, nós ao início criámos estes exemplos e esta rede e este ecossistema, estes Mind-Like People, é para tu criares a tal massa crítica para que reduzas o suficiente as resistências e os medos dentro das pessoas, e tens sempre os early adopters, os segundos, não sei o que mais, vais criando um efeito de catadupla, por exemplo, e as pessoas começas cada vez mais, se tu estiveres entre pares, entre pessoas que fazem coisas que tu queres fazer, tu vais sentir mais reforçado e mais confiante para poderes assumir-te como aquilo que tu queres ser. A maior parte das pessoas que são tradicionais, se tiveres algumas conversas privadas ou com um coscopo, ou que seja, eles dizem coisas completamente diferentes. Completamente. Portanto, o que é preciso é quebrar estes medos e estes arquétipos e estes preconceitos e assumptions que as pessoas têm e mostrar que é possível tu poderes ser de outra forma, pode ser outro tipo de pessoa e construir uma nova identidade. As pessoas têm muito medo e os psicodélicos, mais uma vez, é quase como um paradigma ou uma expressão máxima desse medo, que é a maior parte das pessoas que eu falo sobre isso, mas isso é terrível, eu não tenho imenso medo de me perder do que é que vem. Ou seja, as pessoas têm... É um preconceito, sim. É um preconceito e é um medo enorme do que é que eles vão encontrar. A maior parte das pessoas tem medo de se confrontar consigo próprio. Por isso, e no empreendedorismo é a mesma coisa, ou na inovação, as pessoas têm medo de se assumir porque não sabem o que é que são e do desconhecido e o que é que eu vou ser agora. Eles precisam se... A maior parte das pessoas, e nós temos, tradicionalmente, eu também tenho, todos nós temos sempre uma necessidade de nos agarrar a qualquer coisa segura. E, portanto, mas ao mesmo tempo temos uma necessidade enorme de nos descobrir, de nos inventar, de nos expressar. Não, a arte, que é a expressão máxima do indivíduo, e nós temos, aquele é artista, não sei o que mais. É artista porque se está a expressar no seu pleno potencial, às vezes um bocado, de forma um bocadinho. Mas esse caminho de tu ires ao encontro daquilo que é a tua individualidade, aquilo que define, e essa tua expressão, cada um de nós somos obras de artes, não é? Nós temos que ser capazes de encontrar os ingredientes certos para te poder expressar plenamente, mas a maior parte das pessoas tem muito medo disso. Para mim foi importante estas coisas todas, como foi importante a psicanálise, 5 anos que fiz, como foi importante ter amigos e uma boa família, é preciso uma data de coisas. Mas, portanto, de certa forma, o que eu quero dizer, chegando ao ponto, é que para também haver esta transformação consciência e para que haja também uma destigmatização e dos preconceitos sobre os psicodélicos que seja, também é preciso haver mais exemplos, é preciso haver mais informação, é preciso haver mais conhecimento e perceber que uma das coisas que eu estou envolvido é num movimento mundial que é Thank You Plant Medicine, que vai lançar no 20 de fevereiro uma campanha mundial com o objetivo de mostrar os exemplos de histórias, o objetivo é chegar a 100 mil histórias de pessoas em todo o mundo que atingiram, transformaram-se de uma forma muito poderosa através dos psicodélicos. E porquê é que esta é a iniciativa primeira de um movimento destes? É tal, exatamente para tu criares uma sensação de que you're not alone. E no empreendedorismo era uma coisa e no social é isso. Portanto, se tu perceberes que há pares, não é? Se quiseres comparar também nos movimentos das questões de gays ou de muitas outras coisas, assumir a tua sexualidade ou o que é que seja, também tem a ver com isso. Ou se vires o movimento do Me Too, estou a radical, coisas um bocado diferentes, mas é sempre, se tu não perceberes que tens um par, tens pares e estás dentro de uma comunidade de suporte, tu tens muito mais dificuldade de dares o passo. Quer seja para mostrares uma coisa que é a tua tendência, quer uma coisa má que te aconteceu, porque é que os alcoólicos anónimos ou outras coisas também existem estas metodologias sempre de pares. É importante criar essa comunidade e é preciso depois trazer credibilidade, exemplos e pessoas de referência, porque nós também estamos a lidar com pessoas de referência. Tu ouves uma pessoa que não valorizas tanto a dizer estas coisas, a dizer este gajo é maluco. Agora, se tu começares a ver histórias repetidas de pessoas brutais, referências e que têm uma vida super normal, exigente, com montes de responsabilidades e que são muito capazes de acreditar e tudo, e vês essas histórias em catadupla, tu começas a perceber que é possível. E, de certa forma, uma das coisas boas que também está a acontecer em Portugal é com a vinda quer as gerações novas que fazem os Erasmus, quer os portugueses que estão a trabalhar para fora e vêm, e quer toda esta quantidade de internacionais, de estrangeiros que vêm, faz com que a nossa sociedade está muito mais plural. Estamos finalmente cosmopolitas e isso faz com que também as tais expressões
as pressões sociais e para tu seres isto ou aquilo sejam muito menores. Portanto, hoje em dia há muito mais bolhas diferentes e muito mais menos preconceituosas, muito mais abertas, e se queres, não sei se é liberais. Em termos políticos, não sou partidário, mas sou liberal de esquerda. Ou seja, tenho preocupações sociais, mas sou a favor do liberalismo económico e o liberalismo dos valores, essas coisas todas. E começa a haver, mesmo acho que as votações também que houve, apesar do... Não é melhor entrar na política. E portanto acho que é isso, acho que é preciso tu criar, por isso é que eu gosto também muito de ecossistemas, que é preciso criar as comunidades e exemplos para que os processos de cada uma das pessoas sejam muito mais facilitados e tal, criar uma massa crítica, porque depois os sistemas a partir de um certo momento ganham uma vida própria e aquilo depois não vale. É isso. Não sei se respondi. Sim. Eu já estava a pensar que pergunta é que podia fazer. Vou terminar aqui com uma pergunta, porque a conversa já vai longa e eu acho que é super interessante e qualquer pessoa que tenha visto isto está a digerir imensas coisas novas, certamente. Diz-me, de que forma é que tu gostavas de ser lembrado pelas pessoas com quem trabalhas e pela tua família e pela sociedade em geral? Tough one. Eu sou super imperfeito com as linguagens. Eu sou uma pessoa que tem aquelas personalidades mais harmónicas e colaborativas. Eu gosto também das coisas. Eu gosto muito das coisas. Também, outro dia estava a ver o horóscopo e que estou em transição. Uma coisa mais profunda de um líder mais determinado e mais agressivo para a peaceful warrior, uma pessoa mais colaborativa e de consensos, que às vezes não é muito fácil, não é? Porque eu tenho um desafio grande no meu estilo de gestão e de liderança, que é as pessoas ainda precisam de assertividade e de direção e ao mesmo tempo dizem que querem colaboração e autonomia. Eu gostava muito de conseguir contribuir e de que as pessoas, para alguém que foi capaz de influenciar lógicas e dinâmicas de gestão e de interação mais colaborativas, ou seja, contribuir para que que é um bocado o mote da BTI hoje em dia, não é? Mas que é inovação colaborativa ou é alguém que também ajudou, assim, e alguém que contribuiu para que de certa forma a sociedade ou certos grupos, eu gosto muito desta ideia quando no início da BTI eu até usava uma coisa, be the best you can be, que eu possa ter contribuído para que mais pessoas tenham conseguido ser o melhor que elas podem ser. Também gosto muito disso. Eu vou utilizando ferramentas. Primeiro foi a inovação social, agora é o empreendedorismo tecnológico, depois foi a inovação colaborativa. Agora estou a começar a trabalhar também em coisas de consciências. E então, portanto, eu gostava que o Pedro era uma pessoa que tinha um nível de consciência que foi capaz de criar novas formas de criar valor e de governança do mundo de uma forma mais colaborativa, não é? E consciente. Não sei se me estou a... Pedro, muito obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que estejam a tirar valor e que estejam a digerir esta conversa toda. Vemo-nos para a semana. Até à próxima.